Olá, tudo bem? Tô na área, hein? Que bom que você me esperou até agora. Vamos começar um papo gostoso de saúde? Olha, a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, o corpo vai ficando mais lento e até alguns movimentos vão ficando mais difíceis de fazer, né? Por que será que isso acontece, hein? Vamos conversar com o Euler? O Euler tá aqui comigo na tela. Tudo bem, Euler? Olá, Andréia, tudo bem e você? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigada aqui por você estar aqui com a gente, né, Euler? Euler, eu falei assim que vai chegando, já ficando velhinho, vai ficando mais lento. Por que isso acontece com o nosso corpo, justo na melhor idade? É muito natural, né, André? Infelizmente, no decorrer do nosso envelhecimento, a gente tem a tendência de redução de alguns processos hormonais e isso acarreta também numa redução de conteúdos de respostas neuromotoras e neuromusculares. Então, algumas fibras musculares que são de respostas rápidas acabam sendo reduzidas no decorrer da idade e a gente acaba tendo só alguns tipos de músculos que são de respostas lentas. E isso é bem tendencioso por conta desse processo de envelhecimento. A gente já tem que se preocupar com essa questão do envelhecimento, já desde quando a gente é criança, por exemplo, já começar a inserir atividade física na nossa vida? Sim, sem dúvida, sempre. A atividade física ela faz parte desde o seu início de desenvolvimento e maturação como pessoa, né? E isso ele vai refletir bem impactante, bem significante no decorrer dessa fase da terceira idade. Então, quanto mais histórico, quanto mais ativação você tiver no decorrer da sua vida, menos ou então menos prejuízo você vai ter no decorrer do processo de envelhecimento, com certeza. Quem já passou dos 60, está aí com 70 anos e nunca fez nada, é a hora de começar a fazer, dá tempo ainda ou já está tarde? Não, dá tempo sim, Andréia, com certeza. Nunca é tarde, né? E uma vez conversando com vocês na TV Câmara, eu citei uma coisa que eu prefiro 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Então, sempre se mexer é muito importante. É claro que quem já chegou nessa faixa etária dos 60, 65 anos, não comece do nada a fazer alguma atividade física ou um exercício físico, né? É legal que a gente consiga fazer um trabalho interdisciplinar. Então, procure algum médico, procure um fisioterapeuta, nutricionista, profissional da educação física, para você se conhecer e entender quais são os seus limites e o direcionamento a ser feito, né? A partir dali, então, saber quais são as suas condições ou a melhor opção de atividade para se enquadrar dentro daquilo que você precisa. Existe alguma atividade física mais indicada para essa faixa etária, Euler? Sim, alguns estudos científicos, André, já apontam que o trabalho de força e de potência muscular, ou seja, aqueles de rápida execução, são benéficos para essa faixa etária, justamente para aquela condição que eu falei anteriormente, que no decorrer do processo de envelhecimento a gente tem uma redução de grupos musculares de respostas rápidas. Então, quando você vê esses grupos que sofrem quedas, o envelhecimento, né, ou então o idoso, ele tende a cair de uma forma lenta, porque ele tem essa perda de resposta de rápida ação, né? Então, os exercícios de potência vão auxiliar ao ganho de força e também a potencializar ou então diminuir a velocidade da redução desses tipos de fibras musculares de resposta rápida. Quais seriam esses exercícios assim mais indicados? Na verdade, ele pode ser de uma forma global, né? Ele vai interagir com o corpo todo, ele vai ser de membros superiores, braços, pernas, né? Mas os exercícios que mais são interessantes realizados são, por exemplo, agachamentos e exercícios de deslocamento, porque como o idoso precisa de respostas rápidas para membros inferiores para conseguir se sustentar e também ter um bom equilíbrio e boa estabilidade, a perna é um ponto primordial para que seja trabalhado e para que dê essa fixação e que seja evitado as quedas. Por exemplo, combinar uma caminhada com musculação, então? Sem dúvida, né? A caminhada vai ser muito importante também, justamente para alguns grupos específicos contra a osteoporose, que a gente sabe que é bem significante nessa faixa etária, mas sim, a musculação ele vai ser aquela atividade primordial, a atividade base para sustentação, para que você consiga manter esse todo equilíbrio corporal e muscular ativado. Agora a gente está, infelizmente, ainda no período da quarentena, não está podendo aí frequentar muitos lugares, como academias, né? O que a gente faz em casa? Dá para fazer alguma coisa, Euler? Dá sim, André. Eu sempre divido em dois grupos, né?
Primeiro, partindo da ideia de o seguinte, nesse meio de pandemia que nós temos, é muito importante pensar o seguinte, a ideia agora é sobrevivência, é manutenção da saúde, não é alto rendimento, não é rendimento. Né? Então, antes que a gente assuste as pessoas, porque tem muita gente que fala assim, poxa, eu não vou começar a treinar agora porque eu tenho medo de machucar, eu não vou ser um atleta. Não, praticar exercício físico, atividade física não significa te deixar atleta, é te deixar com movimentação, né? Saudável, te dar a liberdade, né, de força. Exatamente. Ter a garantia que sua resposta imunológica vai ser suficiente para te... Não vai blindar, mas pelo menos te proteger das condições que a gente tem em exposição hoje. Então, a sugestão que eu faço com 2 divisões de grupo é o seguinte, Andréa. Primeiro, aquele que nunca fez nada de atividade física, que comece a se movimentar. Então, por exemplo, faça as atividades dentro de casa, uma caminhada, ajuda na faxina, varrer, lavar a louça, cozinhar, passar um tempo em pé. Subir uma escada. Subir, cuidado só com a escada, porque a subida e a descida da escada, ela pode acarretar uma pressão no joelho, e isso pode ser até um pouco de Gente, então não me cuidado ouve, de lesão. Ouviu o Euler, nada de ficar subindo muito e descendo a escada, não. Para você ter uma ideia, e é muito legal isso que você me colocou, porque as pessoas me falam, ele é legal, eu comecei a subir e a descer a escada, eu não fazia nada. Eu falo, ótimo, mas vá com calma, porque subir a escada exerce uma pressão no joelho em torno de 3 vezes o seu peso corporal. Descer são 5 vezes o seu peso corporal. Então, imagina o quanto há de estresse no seu joelho. Se ele não estiver preparado, a gente melhora uma situação, mas corre o risco de prejudicar a outra. Estraga entende? a outra, tem que ter um equilíbrio, né? Sem dúvida. Eu prefiro que você faça atividades leves, né? Então, brinque com as crianças, pegue aquelas brincadeiras, aquelas atividades que nós tínhamos antigamente, de amarelinha, né? Brinque ao redor da sua casa, porque já essa ativação vai ser um grande passo para você conseguir se manter ativo. O segundo grupo que eu sempre recomendo é aquele que já tinha um histórico de atividade física, ia da noite para o dia, como aconteceu para a gente, paramos de nos praticar. Hoje o acesso está muito fácil com as nossas conversas com profissionais de educação física. Então, busque um profissional de educação física que seja credenciado ao nosso órgão, que é o CREF, e pergunte para ele quais são as suas recomendações de atividades mais específicas para aquela condição que você tem, que você apresenta. E aí ele vai direcionar e vai fazer a prescrição de treinamento. Assim como um médico prescreve um medicamento relacionado a certa condição para aquela pessoa, o profissional de educação física também vai fazer essa preocupação de atenção a você, de te olhar, te orientar e escrever aquilo que foi específico para você. Um exercício errado pode causar, assim, um trauma no corpo. Por exemplo, pode travar uma coluna, pode até chegar a quebrar, porque a gente, nessa idade aí, as pessoas já estão mais fraquinhas, né? Então, qualquer queda pode ser bastante perigosa. Sim, Andréia, com certeza. Né? Então, eu vou ser um pouco dramático, mas é muito verdade. A falta de orientação e a falta de acompanhamento, como você bem falou, uma queda e a pessoa tiver uma condição de osteoporose, ela pode fraturar e isso pode ser um caminho até para óbito. Então, é muito importante a atenção que a gente tem que dar para as organizações de treinamento e o ambiente que vai ser trabalhado. Não pode ser qualquer ambiente. Então, justamente para idosos, é importante que saiba que o ambiente seja anti-escorregadio, né? Que seja um lugar que tenha bastante aderência, que seja um lugar plano, que evite degraus, para que a pessoa consiga fazer suas atividades com grande segurança. Né? E até mesmo que os equipamentos ou os acessórios que foram utilizados sejam adequados para aquela mecânica que o idoso precisa realizar, né? Não vai ser qualquer coisa. Eu vejo nos bairros, né, alguns bairros aqui da nossa cidade, tem aquelas academias ao ar livre. Mesmo aqueles aparelhos têm que ser encarados com bastante atenção? Com certeza, né? Porque a gente lida também com respostas fisiológicas, né, Andréia? Então, durante a movimentação, pode ser que a gente consiga realizar muito bem. Então, a imagem que se passa de uma prática parece bacana, mas a gente tem que ter também a segurança do que acontece dentro do nosso organismo, né? Então, ter certeza que o idoso que tem lá uma pressão alta está tomando remédio certinho, o colesterol está tomando certinho, todos os medicamentos,
porque o organismo, quando em atividade, ele em estresse, ele tem uma resposta um pouco diferente de quando você está em repouso. E se você não toma esses medicamentos que são prescritos pelo médico e for praticar atividade física, pode ser que você potencialize um certo risco desnecessário. Então é importante que você tenha certeza que tudo aquilo que você tem de alteração corporal esteja bem equilibrado e acompanhado pelo médico, para que te dê segurança junto com o profissional de educação física a hora que você fizer, mesmo naquelas praças para idosos que tem aqueles exercícios funcionais. Outro cuidado é com a alimentação, né? Tem que pratos muito gordurosos, muito sal. É hora de redobrar a atenção depois do. Aliás, ao longo de toda a vida, né? Pois é. Nesse momento de pandemia, André, o que eu vejo muito com alguns clientes e pacientes que eu converso é mais essa questão da ansiedade, né? Então, tem atacado muito mais a comida, a geladeira nesse período. Não faz mal, né? O problema é que com a baixa prática de atividade física, já que a gente está em isolamento, assim como nós estamos agora até conversando, a gente bateu até um papo, o desejo era estar aí conversando pessoalmente com vocês. Né? Mas logo isso vai passar e você vai estar aqui comigo. Amém. Tomara. E com essa ideia, justamente ter o controle alimentar, né? Então, com a baixa prática de atividade física e com essa ansiedade e a busca maior pela alimentação, o que acaba acontecendo é justamente o aumento do peso, né? Então, a alimentação, sem dúvida, é muito importante para que você consiga manter essas condições corporais e também as suas respostas fisiológicas bem organizadas. Esse aumento de peso pode causar até dor no joelho, né, dos idosos. Sim, dor no joelho. E a gente tem visto, já que a gente está associando aí a pandemia, Andréia, né, saiu um artigo muito importante aqui da nossa região, Unicamp, quem fez, sobre essa grande associação entre o aumento da porcentagem de gordura, ou então, melhor, o tecido adiposo com a adesão da Covid. Então, aquelas pessoas que tendem a ter o maior tecido adiposo tendem a ter mais aderência à exposição da Covid. Então, a grande importância da manutenção do peso nesse momento é um grupo de risco, com certeza. Então, imagina, o idoso já é um grupo de risco justamente por baixa questão imunidade, né? Se ele se tornar obeso, ele acaba potencializando essa vulnerabilidade dele. Eu vou te fazer um convite agora. A gente recebeu algumas perguntas aí de vocês de casa. Aliás, se você quer mandar pergunta, a hora é agora, porque o Euler está aqui com a gente. Manda nesse WhatsApp que aparece aí na sua tela. Olha, tem uma pergunta do Márcio Guimarães, do Jardim Flamboyant. Ele quer falar, Ele pergunta assim: quantas vezes por semana o idoso pode fazer exercício físico? Tá bom. Primeiro, desculpa, qual que é o nome dele, perdão? É o Márcio Guimarães. Márcio, obrigado pela pergunta, ótima pergunta. Vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é justamente entender quais são as condições desses idosos, né? Então, se ele tiver alguma condição específica, o médico vai trabalhar junto com o personal ou com o profissional de educação física para entender qual vai ser o direcionamento dessa intensidade. Mas, assim, de uma forma geral, tá? A recomendação da Organização Mundial de Saúde e do Colégio Americano de Saúde e Medicina, ou Esporte e Medicina, é que seja realizado em torno de 150 minutos semanais, tá? De atividade moderada. Como é que você divide isso no calendário da semana? Isso vai dar em torno, pelo menos, de meia hora, André. Olha só que fácil. A gente espera... Então, a gente imagina que precisa fazer uma hora e pouco de atividade. Meia horinha por dia, Andréa, é o suficiente para você se considerar ativo e já ter boas respostas associadas à imunologia e manutenção de saúde. Olha que beleza. Olha, essa meia hora reverte em quê? Mais benefícios para a saúde, menos estresse? O que a atividade física faz de bem para a gente? Um monte de coisa, Andréa. Qualidade de sono, disposição, felicidade. Tem uma pesquisa muito bacana que eu li recentemente que diz o seguinte, que as pessoas que são mais ativas tendem a ter mais felicidade do que as pessoas que são sedentárias. Então, eu até brinquei um pouco na minha rede social e coloquei assim, se existe um caminho para a felicidade, o exercício físico faz parte dessa trilha. Não então, é o pote no fim do arco-íris, é o exercício físico, então. Tá aí, tá no meio, né? Traz felicidade, longevidade. Então, praticantes de atividade física tendem a ter mais 10 anos de sobrevida do que aquelas pessoas que também são sedentárias. E outras condições que é justamente mais associadas à disposição física. Fortalecimento, saúde, resposta imunológica, qualidade de sono, como eu já te citei, né? Controle de peso, felicidade, e aí vai.
A gente então consegue prevenir o envelhecimento. Na verdade, infelizmente não, Andréia. A Não, não gente retarda alguns retarda, processos. isso. Isso, A palavra isso. A gente correta é retarda que alguns todo mundo vai processos. envelhecer, mas que se envelheça com saúde. Com certeza, né? É da longevidade. Eu acho que a condição muito importante para essa faixa etária é a gente dizer o seguinte: como é que você quer envelhecer? Com independência física ou ser dependente de alguém ou de alguma coisa? Então, a grande consideração é: não adianta a gente chegar só aos 100, 120 anos, 150 anos. É chegar nessa idade e ser dependente das suas próprias funções. Você considerar, ou então você lidar com suas próprias funções. Olha que pergunta interessante que tem a ver com isso que você falou. Oi, Lourdes. A Uhum. Lourdes de Castro, da Vila Costa e Silva. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui no Saúde é Vida. Ela fala, um depoimento dela. Ela fala assim: Oba! comecei a fazer exercícios e algumas dores foram embora. Isso acontece mesmo, é verdade? Muito, André. Obrigado, Lourdes. É bem verdade. Eu estava conversando com um colega meu ontem sobre a questão de dor, e sem dúvida, às vezes algumas dores estão associadas a enfraquecimentos musculares. E quando você começa a fazer simples atividades, como ela falou da caminhada, isso já é um grande passo para o fortalecimento de pequenos grupos e te dar disposição e reduzir condições de dores. Então, sim, né? Além de toda a organização hormonal que se dá para essa disposição. Então, existem algumas considerações de pontos de dores agudas, que são aquelas que atacam no momento, e dores que são crônicas, que persistem ao longo do tempo. Então, a proposta é que a atividade física auxilie também nesse aumento de intervalo de dores crônicas. Então, se você sentir a dor durante uma semana, que essa dor se espaça para 2, depois 1 mês, depois 2 meses, 6 meses, e qualquer tipo de dor, pode ser dor muscular ou até mesmo dor de cabeça, por exemplo, cefaleias, enxaquecas. A atividade física, exercício físico é fundamental para tratamento de enxaqueca. Então, a regrinha, a conta é o seguinte: mais atividades físicas e menos remédio. E o resultado é o bem-estar. Sim, com certeza. Disposição, bem-estar e dependência física. Agora a gente falou muito dos benefícios, né, de se mexer, de colocar o corpo aí para se mexer um pouquinho, mesmo dentro de casa. Agora, quem não faz nada aí vai desenvolver uma série de doenças. O sedentário, por exemplo, né? Fica só no sofá, só Sim. comendo, né? Pode desenvolver aí uma série de doenças. Você pode citar algumas, Euler? Claro que sim. Eu já vou também citar, André, o seguinte: saiu uma pesquisa muito legal da Organização Mundial de Saúde que eles consideram o sedentarismo o novo tabagismo. Então, ser sedentário, ele é tão fatal quanto aquele que é fumante ativo, tá? E o sedentarismo, ele abre portas como obesidade, como a gente já falou, né? Ele abre portas para outras doenças que a gente chama de doenças hipocinéticas, diabetes tipo 2, 13 tipos de cânceres, problemas respiratórios, infertilidade, para aquela pessoa que busca engravidar, seja ele ou seja ela, então também está associado à qualidade da fertilidade, entre outros. Tem um monte de condições aí que são associadas ao sedentarismo, mas o ponto principal é que o sedentarismo mata. Olha, é um assunto bastante sério, né? Então, ouve bem o que o Euler está falando aqui com a gente. Se você era sedentário até agora, pode começar a se mexer dentro da sua casa mesmo. E não importa a idade, o importante é se mexer. Se tem filho, brinca com a criança. Se não tem, faça alguma coisa que te possa causar prazer também, né? Porque ele falou que até a dor de cabeça vai embora e a felicidade vem. Eu recebi mais Sim. uma perguntinha aqui, é da Romilda, do bairro Taquaral. Ela falou se a escolha do tênis é importante para fazer uma atividade física. Como escolher um bom tênis? Obrigada, viu, Romilda, pela pergunta. Ótimo, Romilda, muito obrigado também, viu? Olha, legal essa pergunta. E eu trabalho junto com um amigo meu que chama Felipe Ribeiro. Ele estuda profundamente esse ato do corrida, de caminhada e sobre o tênis. E a grande dica que a gente chega na conclusão é o seguinte: o que for mais confortável para você, Romilda, é aquele que vai deixar o teu pé mais confortável, mais macio, né? Se for para uma caminhada, que seja assim. Né? Antigamente a gente pensava muito sobre relação de tipo de pisada. Hoje os artigos científicos estão trazendo novas informações que isso cai um pouquinho por terra. E eles estão chegando mais à conclusão que o calçado ele tem que ser específico para o teu conforto. E que, na verdade, o que vai,
te dar uma boa condição ou então vai te prevenir com relações à lesão é o quanto você consegue fortalecer de grupos musculares do seu grupo do assoalho pélvico, ou seja, quadril, glúteo, abdômen, é ali que estão associadas as questões de prevenção de dores e de lesões para aquelas pessoas que fazem caminhada e corrida. Euler, muito obrigada pelas orientações, por estar aqui com a gente mais uma vez no Saúde e a Vida, agora comigo. Foi uma honra ter você aqui e quero fazer mais um convite para você, viu? Volte Opa! sempre que quiser, porque as suas orientações são bastante importantes aqui para a gente, viu, Euler? Puxa, André, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Conte sempre comigo. É sempre um prazer à disposição de estar a vocês para a gente conversar sobre saúde e espalhar saúde por todo esse país. Isso Obrigado. mesmo. Vamos espalhar saúde, como diz o Euler. Se cuide, tá? Olha, eu fico por aqui, mas quarta-feira eu estou de volta. Não sai daí, porque o Câmara Total já já está de volta. Até sexta-feira. Obrigada pela companhia. Saúde. Tchau.